Diz assim a palavra de Deus: não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Portanto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, ou qualquer outro mandamento. Tudo se resume nisto: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz o mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Oremos. Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, rogamos que o Teu Espírito Santo ilumine nossa mente para que contemplemos as verdades da Tua palavra. Nos ensine mais uma vez, assim nós rogamos, para que nossa alma saia daqui hoje alimentada. Não permita que a nossa alma saia daqui, senão cheia da plenitude da Tua palavra, do entendimento da Tua palavra, que transforma o nosso coração, que transforma a nossa vida, de dentro para fora. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus, Teu Filho. Amém. A Grã-Bretanha é uma nação que tem medo de seus próprios filhos, suas próprias crianças. Se uma criança se porta mal, jogando lixo, cuspindo, falando palavrão alto, intimidando outra criança, puxando cabelos, ingerindo álcool, os idosos reparam, mas não dizem nada. Hoje em dia, os pavios são curtos, as facas são longas e as crianças rapidamente formam bandos para defender seu direito inalienável ao egoísmo absoluto. Essas são as palavras que abrem o livro desse médico psiquiatra, Theodore Dalrymple, que esteve recentemente no Brasil. O título do livro é Podres de Mimado, as consequências do sentimentalismo tóxico. Ele fala de uma civilização que se embruteceu não pela carência do sentimento, mas pela deturpação do sentimentalismo. Sentimentalismo barato, amor sem regras, amor sem medida, amor sem limites. Vale tudo, desde que haja amor. Essa é a civilização dos podres de mimados. Não reconhecem limites, não reconhecem medidas, não reconhecem, portanto, proporções, como poderia esta civilização ser um exemplo de estética, se o que mais lhe falta é proporção, se o que mais lhe falta é exatamente limites, boas medidas. Gostaria de, nessa noite, refletir com os irmãos o contraponto do amor glorioso que Paulo ensina em Romanos, ao amor idolátrico, ao amor idolatrado dessa civilização de podres de mimados, e por que não dizer de crentes podres de mimados, crentes sem limites, crentes que acreditam que amar é o que importa e nada mais do que amar, afinal de contas, Deus é amor. Mal sabem que fizeram do amor um Deus e chamam do amor Deus, quando na verdade deveriam descobrir que Deus é amor e não o amor é Deus. É o amor como um Deus que regula o seu próprio entendimento de Deus, que regula a sua própria perspectiva de Deus e que regula, portanto, o seu próprio entendimento de igreja, de família, de sociedade e de tudo mais. O amor idolatrado é fruto da ressignificação mais nociva que o homem poderia dar ao amor. Basicamente, pode-se dizer hoje que nós temos 3 grandes pressupostos que caracterizam a ressignificação desse amor. A primeira delas, para amar não há limites. O amor é que estabelece os seus próprios limites. O amor redime tudo. Tudo que é feito por amor, então, deve ser aceito. Inclusive o adultério, onde não faltaria amor.
Tudo que é feito por amor deve ser recebido, porque o amor é exatamente aquilo que justifica toda e qualquer atitude. É em nome desse amor que se passa a mão na cabeça de um filho, mas se passa a mão na cabeça de um amigo, se passa a mão na cabeça de um irmão, se passa a mão na cabeça de todos aqueles que estão à nossa volta. É em nome desse amor que não confrontamos, é em nome desse amor que apaziguamos o que deve ser motivo de conflito e de discórdia. Em nome desse amor colocamos panos quentes, em nome desse amor escondemos, em nome desse amor afirmamos uma vaidade tácita, silenciosa, escamoteada, no mais profundo orgulho, por justamente não reconhecermos o quanto o amor demanda limites, demanda ordem, demanda padrão. Segundo, é o amor que é livre de estruturas, o amor não institucional, ainstitucional, anti-institucional e ante todos os julgamentos que as instituições que em nome do amor regulam os seres humanos. É o amor livre de estruturas, o amor que brata de plenos pulmões, menos instituição, mais comunhão. Menos igreja, menos catedrais, menos lugares, mais pessoas. As instituições têm tudo a ver com poder, só as pessoas têm a ver com amor. Por isso, esse segundo pressuposto que nutre essa ressignificação do amor, vê muitas vezes a igreja como uma instituição que parece querer o tempo todo regular a maneira como eu devo amar e a maneira como eu devo amar. Por isso a igreja é vista como uma instituição que castra, é uma instituição castradora das afetividades, castradoras das emoções, castradoras da pulsão do ser humano em vida, amor e experiências as mais impactantes, desde que faça os nossos afetos encandecerem até a flor da pele. Terceiro, este amor ressignificado já não faz mais distinção entre pessoas crentes e não crentes, simplesmente sequer faz acepção e distinção entre pessoas. É o amor que diz que todos os seres humanos são iguais e que não suporta a ideia de que pode existir a diferença entre pessoas. É o amor que quer de todas as formas ocultar e fazer com que no nivelamento racional todas sejam colocadas no mesmo pé de igualdade, como se todas fossem absolutamente iguais. É o amor que não consegue admitir que há uma diferença entre ser um cristão e não ser um cristão, e que é essa diferença que nutre a existência da igreja, e o dia que não existe mais essa diferença, não haverá mais igreja. Por isso hoje se fala em igrejas para não cristãos. Vamos fazer uma igreja para não crentes. Uma igreja para não crentes é o inferno. E é isso que muitas vezes a gente oferece. O inferno em nossas igrejas. Nossas igrejas se tornam inferno, sim. Porque muitas delas não estão conduzindo as pessoas para o evangelho da graça, do amor de Cristo Jesus, mas conduzindo elas pelo amor que está cheio de toda essa idiosincrasia, que faz com que pessoas façam entender o tempo todo que o amor aceita tudo. É o amor love story. Amar é nunca ter de pedir desculpas. Meu amigo, se você nunca vai poder pedir desculpas, é melhor você virar uma ostra, sei lá, um cão, sabe, uma pedra. Mas quem ama vai pedir desculpa sim, vai pedir perdão sim. Porque senão fecharíamos a porta dessa igreja hoje, porque não teríamos mais condições de cultuar. Porque o que seria o nosso culto, se não todos os domingos um pedido de perdão? Ao
alguém que dizemos todos os domingos: nós te amamos. Essa civilização, marcada pela ressignificação do amor, jamais poderia suportar uma coisa chamada membresia. Como assim? Pessoas são membros e outras pessoas não são membros? Eu achava que Cristo recebia todo mundo de bom grado. Como assim? Uma igreja que faz acepção de pessoas, é isso mesmo? Uma igreja que está excluindo pessoas do seu meio, da sua membresia. Como pode, no século XXI, a gente ter uma visão tão tacanha? É esse o discurso daqueles que, em nome do amor, vão dizer que a igreja, ela faz todo o seu caminho justamente tratando pelo argumento da membresia o controle de pessoas, o controle das pessoas, o controle da mente das pessoas. É tão interessante, às vezes a gente, nos discursos mais promissores da liberdade do pensamento, estão os maiores exemplos de escravidão do pensamento. É incrível como a nossa maneira de lidar com a questão de que a própria igreja, a própria membresia exclui, ela já é um problema para nós cristãos. Ela já se torna um problema para mim e para você. Não é só um problema, imagine, a gente poderia pensar assim: Jonas, tudo bem, não é tão problema assim, porque dá para fazer a diferença, né? Os que são cristãos são membros da igreja, os que não são cristãos são de fora. Mas a membresia desta igreja não inclui a membresia, por exemplo, da igreja que se reúne aqui de manhã e que cedeu esse espaço para a gente. E não inclui a membresia da igreja batista de talvez 2 quadras daqui. Estabelecemos a membresia, estabelecemos, portanto, compromissos. E se estabelece compromissos estabelecendo cercas. Estabelece compromissos e compromissos de amor, estabelecendo muros, estabelecendo medidas, estabelecendo proporções. Esse tipo de amor é justamente o tipo de amor que muitas vezes a gente aplica a Deus. E a gente espera que Deus ele seja exatamente esse ser tão amoroso conforme esse padrão, que Deus não teria problema algum com absolutamente nenhum tipo de ser humano, com nenhum tipo de pessoa, com nenhum tipo de atitude. Ele aceitaria todos de uma maneira tão grandiosa, que deixaria todos os cristãos de hoje ruborizados. Por isso ele vai aceitar aqueles que inclusive afrontam a ele, vai amar inclusive aqueles que pisam nele, e essa é a consciência daqueles que pensam um Deus amoroso hoje. O único Deus que eu poderia aceitar, numa perspectiva que se defende essa tese, é um Deus dessa natureza. Mas o texto que nós vamos ler hoje, e que acabamos de ler, o texto que nós vamos estudar hoje, que acabamos de ler, ele precisa surgir diante dos nossos olhos como uma pergunta. Seria esse tipo de amor que Paulo considera na passagem que lemos, quando ele diz que devemos amar ao próximo? Porque se for desta maneira, a igreja já pela sua natureza de membresia, já estaria excluindo o próximo, já estaria impedindo que o próximo fizesse parte de sua própria comunidade. Então a primeira coisa que a gente tem que se fazer, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, é se é esse tipo de amor que Paulo está falando. Se é esse tipo de amor que recebe todos, sem nenhum critério, sem nenhuma proporção, sem nenhuma medida. Se é esse amor, o amor ao próximo. Em nome do amor ao próximo, a gente aceita que Deus seja afrontado. Em nome do amor ao próximo, a gente perde toda a nossa dignidade. Em nome do amor ao próximo, construímos um novo conceito de amor. Um amor irreal, que só existe na nossa cabeça e que se desfaz na primeira festa de aniversário que a gente vai ter que convidar as pessoas a quem a gente ama. Seja no aniversário, seja para fazer parte da sua casa, visitar a sua casa, visitar
o contexto do seu trabalho, e vamos nos descobrir atravessados por limites o tempo todo. Limites que vão circunscrevendo todo o jogo dos nossos amores. E aí a gente descobre que a gente tem amores, que não é só um amor, que são vários amores, e que não há nada demais em um cristão amar uma plantinha. Então, esse não era o problema de Jonas. Jonas não amava uma plantinha. Jonas amava a plantinha mais do que uma pessoa. Esse é o problema. O problema não é você amar o cachorrinho que você tem. O problema é você dizer, eu amo esse cachorrinho como eu amo o ser humano. Aliás, eu amo esse cachorrinho como eu amo a Deus. Eu amo esse cachorrinho como eu amo o meu patrão. Eu amo esse cachorrinho como eu amo um filho. Imagina você dizer para sua esposa que você ama a sua esposa como você ama o seu cachorrinho. Ela vai ficar bem feliz com você, não? Você pode dizer e argumentar teologicamente, não, esse é um amor só, não existem vários amores, é um só tipo de amor, é apenas uma questão de intensidade. Não, meus irmãos, existem amores. E o amor ao próximo é um deles. E a gente precisa entender que tipo de amor é esse. Para que, em nome do argumento do amor ao próximo, a gente não comece a ter atitudes que são o contrário do amor ao próximo. Alguém que passa a mão na cabeça de alguém que deveria ser limitado, que deveria ser criticado, este alguém não está amando, esse alguém é o contrário de amar. Não está cuidando, está pelo contrário, não está exercendo o seu amor. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E são apenas 3 versículos. E esses 3 versículos pelos quais Paulo constrói o raciocínio dele, podem ser observados a partir de 3, digamos assim, importantes movimentos. O primeiro movimento, a doutrina do amor ao próximo como cumprimento da lei. Esse é o primeiro movimento de Paulo. Para Paulo levantar essa discussão toda e tratar dessa discussão, principalmente falando para o nosso tempo, para o nosso contexto, que é o que nos interessa, primeiro a gente precisa entender o que Paulo está dizendo, que a doutrina do amor ao próximo é como o cumprimento da lei. Isso está no versículo 8. Versículo 9, Paulo mostra que a doutrina do amor ao próximo está já no decálogo, está nos mandamentos de Deus, está na lei de Deus. E ele conclui no versículo 10 com a reafirmação do versículo 8, que nada mais é do que a reafirmação da doutrina do amor ao próximo como cumprimento da lei. Amor ao próximo não como sentimento, amor ao próximo não como afetos, amor ao próximo como cumprimento da lei. Então preste atenção, a arquitetura do pensamento de Paulo está fundada em 3 pilares. O primeiro, a doutrina do amor ao próximo como cumprimento da lei. Segundo pilar, a doutrina do amor ao próximo presente no decálogo e a reafirmação da doutrina do amor ao próximo como cumprimento da lei. Esses são os 3 movimentos do argumento de Paulo. Primeiro movimento do argumento de Paulo, versículo de número 8, parte A, ele diz: não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém. Isso reflete o que ele falou no versículo 7, o versículo que nós tratamos na semana passada, quando Paulo vai dizer ali, dai a cada um que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Os cristãos, portanto, devem viver debaixo da boa medida, devem, portanto, pagar e deixar claro que os seus compromissos serão pagos. E é muito interessante quando a gente analisa esse texto, principalmente pelo fato de que a questão da dívida que é tratada aqui, ela é a questão que mais interessa para essa virada, é uma transição que Paulo está fazendo. Paulo está dizendo, olha, você tem que cumprir as suas obrigações, porque você fez compromisso com elas e agora você tem que quitar. Então se você comprou, não importa se você comprou um carro a prazo, não importa o que você fez a prazo, você vai honrar. E se você faltar com o pagamento, você tem no próprio contrato os meios para você honrar o seu compromisso. E o cristão que vai fazer? Vai procurar honrar os seus compromissos, ponto. Está certo. Mas aí Paulo levanta esse problema para a questão do amor ao próximo. E é aí que abre toda a discussão, quando ele diz, não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém. Ou seja, pague todos os seus compromissos, não fique em dívida com nada. Enquanto você tiver alguma dívida, tente resolver essa dívida, você não pode ficar com dívida. E aí vem o seguinte, tem uma exceção. Qual é a exceção da dívida? É a dívida do amor. E essa é a segunda parte do versículo. E essa é a parte do versículo que revela uma dívida impagável, se podemos dizer assim.
uma dívida que ninguém pode pagar. Imagine que você contraia uma dívida impressionante, de valores assim estratosféricos, e que você diga assim, nem que eu viva 4.000 gerações eu consigo pagar tudo isso. Então, nada do que você puder fazer vai conseguir pagar. Não responda aqui, só pense. Não se comprometa, apenas pense. O que você faria? Quem pagaria todos os meses um boleto que nunca vai deixar de chegar? Quem nunca seria tentado a dizer, poxa, mas para quê? Se isso nunca vai pagar. Então a grande pergunta que Paulo está fazendo não é outra senão, olha, essa é uma dívida que você não vai saldar aqui, não vai saldar jamais. O amor ao próximo vai te colocar em dívida com o teu próximo o tempo todo. Ou seja, o tempo todo você estará em dívida com quem está do seu lado. E a base disso é a base mesmo do ensino de Jesus. Pensa lá na parábola do bom samaritano. É o próximo aqui, não adianta buscar os subterfúgios do tipo, ele está falando do próximo da minha igreja. Não, aqui o próximo é seja ele da sua igreja, seja ele ausente da sua igreja, seja ele um não cristão. Aqui o próximo é aquele que está geograficamente perto de você. Então a grande pergunta que se faz aqui é, por que Paulo abre com essa doutrina? E qual é a intenção de Paulo em colocar os cristãos numa posição de dívida com o próximo, não importa quem ele seja? Primeiro, para que o cristão saiba que ele tem um dever com o seu próximo. E aqui, quando a gente fala do amor ao próximo, a primeira coisa que a gente vê é o cara lá debaixo do viaduto, que você passa todos os dias, você vê ele ali, você fala, puxa vida, eu ignoro ele todos os dias. Realmente, ele é o teu próximo que você ignora, mas teu filho você também ignora. Ele dorme na sua casa. Sua esposa você também ignora. E ela é crente. E você ignora. Seu esposo dorme do seu ladinho, todas as noites. E você pode ignorá-lo. É interessante como o próximo aqui não nos diz respeito à natureza de quem está próximo, mas diz respeito à proximidade, ponto final. Paulo então nos diz que estamos em dívida com todos aqueles que estão próximos de nós. Todos aqueles que estão próximos de nós, portanto, devem o nosso amor. A gente deve a eles o nosso amor. Então a primeira doutrina está aí. Só que o que Paulo diz e que constitui o grande ponto dele nessa discussão, vem logo em seguida, na parte B do versículo, quando ele diz, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Agora a gente tem que parar tudo, tá? Se você leu Romanos até agora, estudou Romanos até agora, o que tem que acontecer nesse exato momento? Isso que tinha que acontecer. Você tinha que olhar para o texto assim, como assim? Paulo, você ficou doido? Por que essa deveria ser a nossa reação? Abra sua Bíblia rapidinho em Romanos 6, versículo 14. O que ele diz lá em Romanos 6, versículo 14? Pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não estamos debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça. Volta lá para Romanos 13. Então Paulo chega e diz assim, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Mas a gente já não está livre desse negócio? A gente já não está livre dessa história toda? Já não estamos debaixo da graça? Não seria essa a conclusão que deveríamos chegar? Ora, eu já fui salvo, Cristo já morreu por mim, Ele já fez tudo o que que poderia ter sido feito para me salvar. Por isso você vai ver Philip Melanchthon, né, que vai dizer, né, se você pecar, pegue com força. Não é? Porque o que ele está dizendo, qualquer pecado que você fizer, não importa qual ele seja, a cruz de Cristo Jesus te redimiu os teus pecados.
Então você não vive mais debaixo da lei, você vive debaixo da graça. Então depois de Paulo ensinar tudo isso e dizer que a salvação de Cristo Jesus é suficiente, ele está dizendo exatamente para você o seguinte: ame o próximo, porque isso é cumprir a lei. O que você tem que se perguntar? Mas o que eu tenho a ver com isso? Eu sou um gentil. Você está falando o tempo todo para judeus, eu vi você repreender os judeus, mas eu sou um gentil. O que isso tem a ver com a minha história? O que isso tem a ver comigo? Porque eu tenho que cumprir a lei, porque eu tenho que cumprir os mandamentos, porque agora o Senhor está me dando uma regra, se o Senhor disse para mim que não tinha mais regra nenhuma, que agora era só olhar para Jesus. Paulo vai dizer, eu não disse isso não, isso aí é sua exegese, isso é o que você interpretou, vamos ler o texto direito. E aí Paulo vai mostrar, em primeiro lugar, que a base do que ele está dizendo não entra em contradição nenhuma com o que ele disse até então. E por isso ele vai, num segundo momento, fazer a transição para exatamente mostrar que ele não é uma contradição com o Evangelho. O Evangelho não é a boa notícia de que você é salvo pela fé e não pelas obras. Essa não é a grande notícia do Evangelho. Então Paulo estaria dizendo agora para que você faça obras? Para você ser salvo? Óbvio que não. Paulo não está entrando em contradição. Mas então o que Paulo está querendo com isso? Quais são as pretensões de Paulo? Por que Paulo está preocupado com isso? O que está chamando a atenção de Paulo com relação a tudo isso? A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção aqui é que Paulo em nenhum momento defendeu que o cristão, depois que entende a boa notícia do Evangelho, deveria, vamos rasgar os 10 mandamentos, vamos queimar as leis, a gente agora vai viver na anarquia, porque tudo Jesus já fez. Não. Jesus não está defendendo na pregação do Evangelho, Jesus não está defendendo uma graça barata, em que tudo o que Ele fez, só fez para potencializar tudo aquilo que nós queremos fazer, como se fôssemos podres de mimados, como se Ele tivesse que fazer tudo aquilo que a gente quer, e como se pudéssemos agora fazer tudo o que queremos. Se existe um perigo que a doutrina da graça pode correr, não por ela, mas por nós, é tratarmos a doutrina da graça como simplesmente isso: Cristo perdoa os nossos pecados, eu agora posso viver da maneira que eu quero. Não é isso que Paulo ensinou até então. E muitas vezes quando a gente faz essas leituras, principalmente de Romanos, a gente fica se perguntando onde está continuidades e descontinuidades entre Antigo e Novo Testamento. Mas existe uma coisa que a gente não pode perder de vista, a despeito da descontinuidade que há, é de que há uma continuidade com relação à palavra de Deus. E a palavra de Deus no Antigo Testamento é tão poderosa quanto a palavra do Novo Testamento. A palavra dos 10 mandamentos vale tanto para o Antigo Testamento como vale para o Novo Testamento. Não pregamos e não acreditamos no cânon dentro do cânon. Por isso na sua Bíblia aqui, se você tiver uma Bíblia assim, e eu encontrar você com essa Bíblia aqui, eu vou te passar um sabão. Se você não abre essa Bíblia aqui, se você tiver essa Bíblia, sabe aquela Bíblia que está a Bíblia, as palavras de Jesus todas em vermelho. Já esconde sua Bíblia aí, irmão. Esconde isso aí. Porque o sujeito que tem essa Bíblia ou comprou essa Bíblia, se ele comprou essa Bíblia porque ele quer saber o que Jesus disse, ok. Mas se ele quer, não, essa aqui é vermelha, porque essa aqui é do chefe. Essa aqui vale mais do que as outras. Essa palavra aqui é mais poderosa do que a outra. Aí a gente já entrou numa situação complicada, e é disso que a gente está falando. O Antigo Testamento é tão palavra de Deus quanto o Novo Testamento. Aquilo que os 10 mandamentos ensinaram vale sim para os cristãos de hoje, porque é a palavra de Deus sobretudo. Não é porque a nova aliança estabelece uma descontinuidade entre o que foi feito no Antigo Testamento em termos de aliança com relação ao Novo Testamento, isso não significa que tudo é descontinuidade. E uma das continuidades que a gente não pode perder de vista é a continuidade da lei de Deus. Os 10 mandamentos, eles refletem o caráter de Deus. Os 10 mandamentos refletem o ser de Deus. Você nunca parou para imaginar por que os 10 mandamentos nunca vêm com afirmações, mas só com negações, principalmente a parte que cabe a nós, no que diz respeito ao amor ao próximo? Não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Esse não que vem acompanhado é não deves, não deves, não deves. Esse não negativo é aquele não que estabelece todos os limites das nossas relações com os outros, justamente porque nos impede de fazer o mal para o outro. Então por isso Paulo não vê problema nenhum, mas pelo contrário,
vê nos mandamentos de Deus a sabedoria que o cristão que foi salvo por Cristo Jesus tem para poder continuar a sua vida hoje. Então Paulo está preocupado com o seguinte: agora que você sabe que o Evangelho de Cristo Jesus é pela salvação, pela fé e não pelas obras, agora você precisa aprender a fazer obras de verdade. Como se faz obra sabendo que você foi salvo pela graça em Cristo Jesus? De fazer as obras achando que você é salvo pelas obras. Como você deve amar o próximo, sabendo que, por mais que você tenha alimentado um monte de pessoas carentes, isso não vai acrescentar um sequer motivo pelo qual você mereça algo do Senhor. E então a nossa motivação precisa encontrar uma outra fonte. Uma fonte que não seja uma troca, que não seja receber um favor, mas que seja o fruto dessa experiência de ser não só atravessado pelo Evangelho que transforma a sua vida, mas que lhe diz um jeito de viver, que lhe diz uma maneira de viver. Não somos, meus irmãos, colocados dentro do cenário do mundo depois da obra de Cristo Jesus, para viver como queremos. Se você é um cristão em Cristo Jesus, você não pode dizer que daqui para frente você vai viver do seu jeito, da sua maneira. Há um jeito de viver, há uma maneira de viver, há, portanto, limites. Esses limites estão dados exatamente quando Paulo lembra no versículo 9, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, ou qualquer outro mandamento. Tudo se resume nisto: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse texto é de uma importância, esse versículo é de uma importância tão cabal para o que a gente está dizendo, porque nesse texto nós vemos exatamente Paulo lembrar não só o Antigo Testamento, mas a pregação de Jesus sobre o Antigo Testamento. Não dá para você ler agora o que a gente acabou de ler, sem você reconsiderar aquilo que Jesus fez e que foi registrado por Mateus, por exemplo, no capítulo 22, versículo 34. Eu pediria que você abrisse a sua Bíblia rapidinho, deixando o dedo marcado aí em Romanos, porque a gente volta rapidinho. Mateus, capítulo de número 22. Versículo de número 34, diz assim a palavra de Deus: quando souberam que ele calara os saduceus, os fariseus reuniram-se. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para colocá-lo à prova. Mestre, qual é o maior mandamento na lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Então, quando o doutor da lei interroga Jesus, perguntando sobre qual é o maior mandamento, Jesus lembra exatamente aquelas duas pedras fundamentais dos mandamentos do Senhor, que é o amor a Deus e que é o amor ao próximo. Amar a Deus e amar ao próximo. E há uma semelhança entre esses dois amores, de uma tal forma que um cristão deve amar a Deus e um cristão também deve amar o próximo. A questão não é facultativa para um cristão. A questão não é do tipo, eu posso de vez em quando amar o próximo, mas Deus eu tenho que amar sempre, né? Porque Ele é o chefe. Não existe cânon dentro do cânon. É interessante como a convocação que Paulo faz com base no ensino que ele recebe do próprio Cristo, por intermédio do ensino apostólico do que Cristo disse, e Paulo recebe esse ensino. Ele pode não ter sido testemunha ocular como os outros foram, mas ele recebe o testemunho do ensino apostólico de Jesus, como exemplo daquele que recebe o ensino de Jesus e transmite esse ensino. Nós percebemos a preocupação de Paulo, principalmente quando a gente volta para Romanos 13.
chamando a atenção para o fato de que não apenas deveríamos reconsiderar os 10 mandamentos como um padrão moral para a vida, mas, versículo 10, a conclusão. O versículo 10 conclui, reforçando tudo o que Paulo está dizendo com uma frase: o amor não faz o mal ao próximo. Ou seja, depois de contrapor a doutrina do amor ao próximo como uma lei, estabelecendo que esta lei já tem a sua fonte no Antigo Testamento, lá nos 10 mandamentos, e dá exemplos de como esse amor ao próximo se dá no não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, em todos aqueles outros mandamentos que dizem respeito a não fazer o mal ao próximo. Paulo conclui com a frase final dizendo: o amor não faz o mal ao próximo. Minha pergunta para você hoje é: o que é fazer mal ao próximo? Por exemplo, se meu filho me pede doce todo dia, e eu dou doce para ele todo dia, eu estou fazendo um bem ou estou fazendo um mal? Mas é o que ele quer. Ele gosta. E eu quero vê-lo feliz. Que pai não quer ver seu filho feliz? Ainda mais quando eles fazem aquele olhinho, sabe? Aquele olhinho pidão. Derrete todo mundo. Mas você acha que Satanás, não é que seu filho seja Satanás, não. Mas você acha que Satanás mesmo vai aparecer como um monstro? Ele vai aparecer com aquele olhinho. Tá certo? E a gente vai ficando derretido. E a gente, não, acho que é melhor fazer à vontade. Quando o Dalrymple ele fala sobre os podres de mimado, ele fala de uma civilização assim. De uma civilização que não entende mais o amor como não fazer o mal ao próximo. Veja como Paulo mantém a negativa dos mandamentos: não cobiçarás, não adulterarás, não farás mal ao próximo. O que é não fazer o mal ao próximo? Será que fazer o mal ao próximo se reduz apenas àqueles mandamentos tais como eles estão escritos ali? Ou será que eles se transvestem de outras maneiras e das mais ricas e mais distintas aparições no nosso dia a dia? O amor não faz mal ao próximo significa que o livre amor é um descumprimento do amor ao próximo. Quem foi que disse que fazer o bem ao próximo é procurar sempre fazer 1000 maneiras do próximo ser feliz, de tirar dele a dor, de tirar dele o sofrimento? Quem foi que disse que fazer o bem é sempre privar as pessoas dos sentimentos e das situações mais difíceis da vida? Quem foi que disse que fazer o bem se reduz simplesmente a fazer tudo aquilo que faz as pessoas sorrirem? Quem foi que disse que amar uma pessoa é fazê-la sorrir o tempo todo? Quem foi que disse que fazer o bem é pregar sermões que vão fazer você sempre se achar a pessoa mais incrível do mundo? Quem foi que disse para você que amar alguém é dizer para alguém que está enfermo, que está com câncer, que está prestes a morrer, dizendo para ela: Deus vai te curar? Quem foi que disse que essa é a melhor maneira de amar alguém? A gente troca a palavra da magia pela presença. Mais do que você dizer Jesus vai curar, fica ali do lado. Porque Ele vai curar, você ore ou não. Você dobra o seu joelho ou não. Se a sua oração fizesse tudo isso, eu ia contratar você para ficar na porta. Eu ia pagar isso para você. Você ficar na porta do Hospital das Clínicas. Vai falar todo mundo na fila, vai orando e vai curando todo mundo. E não precisa mais de médico nessa face da terra. Porque você vai resolver tudo isso. Meus irmãos, a gente precisa aprofundar o que é amar alguém. E amar alguém significa muito mais do que querer fazê-la feliz. Você acha mesmo que fazer alguém feliz seria a coisa mais importante desse mundo? Talvez seja esse o nosso maior erro no casamento. Querer fazer o nosso cônjuge feliz. Você não é Deus, criatura. Só Deus vai fazer ela ou ele feliz. Você só vai ser a resposta mais grotesca
das decepções que a gente pode ter com os ídolos da face da terra, que é a decepção de não sermos suficientes. Se você não aguenta saber que você não é suficiente, não ame. Não ame. Amar é para quem sabe e acredita que na insuficiência a gente ama, e não na suficiência. Você acha mesmo que uma família de pessoas carentes, elas não podem ter felicidade? Eu vou dizer que mesmo nas pessoas mais ricas desse mundo, você vai encontrar infelicidade, e as pessoas que mais estão na igreja certinho, tudo bonitinho, são as mais infelizes. A dinâmica do amor, meus irmãos, ela não está ligada com os bens que nós podemos dar ou deixar de dar. A felicidade, ela não está ligada àquilo que queremos, mas ela está ligada àquilo que precisamos. Minha pergunta para você nessa noite é uma só. Você sabe do que você precisa? Não é o que você quer, mas é o que você precisa. E se você me permite pisar no solo sagrado do seu coração, ainda que seja sem sandálias, que é assim que todo mundo deve penetrar num solo sagrado, eu gostaria de dizer com todas as letras para você que talvez o seu ódio de Deus seja porque você quer que Ele faça o que você queira, mas Ele te ama tanto que Ele só é capaz de fazer o que você precisa. Ele não vai fazer o que você quer quando Ele sabe que você só vai ser feliz quando Ele fizer o que você precisa. E às vezes a gente precisa do deserto quando a gente quer um jardim. Você está querendo a bonança, você está querendo as bênçãos, mas Deus está te dando a sequidão, Deus está te dando o silêncio, Deus está te dando o deserto. E eu quero dizer com todas as letras, essa é a melhor maneira que Ele poderia amar você. Não porque Ele dá o que você quer, mas porque Ele dá o que você precisa. Por isso minha oração nessa noite é para que você e eu possamos entender o amor de Deus. Em primeiro lugar, reconhecendo como nós o amamos. Quantos de nós aqui poderíamos chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, o que o Senhor precisa hoje? O que o Senhor precisa? Não faz sentido, né? Por isso que toda a sua oração é: Senhor, eu quero, eu preciso. Eu quero, eu preciso. Porque são duas coisas que você sabe que Deus nunca vai, dobrar o joelho diante de você e dizer assim: por favor, tenha misericórdia de mim e me responda a oração. Não. Isso seria a maior inversão de todos os valores. Mas é o contrário que acontece. O que acontece é nos aproximarmos de Deus, sempre para pedirmos. E eu gostaria de dizer com todas as letras, não é errado pedir ao Senhor, mas a gente pode pedir tão mal. A gente pode pedir o que a gente quer. E isso a gente só faz quando a gente acha que o que a gente quer é o melhor para a gente. E se Ele não nos dá o que a gente quer, como é que a gente fica? Podre de mimado. Tem que ser como eu quero. Ainda mais quando a gente tem a história de vida marcada por tragédias, né? Porque esse é o mais terrível. A nossa experiência mais terrível é quando a gente passa por um monte de tragédias e diz: pô, Senhor, me dá um sossego. E Deus: não é a hora não. Mas, Senhor... E a gente entra em choque, porque a nossa pergunta é: será que isso é o melhor? O Evangelho não é a história de um Deus que fará tudo o que você quer. Pelo contrário, é a história de um Deus que já fez tudo o que você precisa para ser feliz. A pergunta é: sabemos? Sabemos o que Ele fez e que é suficiente? E se eu dissesse para você que tudo o que precisava ser feito para você ser feliz, Ele já fez? A pergunta seria uma só:
por que continuar amando? Você nunca conversou com pessoas que terminaram um casamento? Ou terminaram um relacionamento? E vem com aquela desculpa mais esfarrapada da face da terra. Por isso, se você já tem essa desculpa, não me procure. Só me procure quando a desculpa for outra. Ai, acabou o amor. Fale-me mais sobre isso. Acabou o amor? Tá, acabou o amor. Por que acabou o amor? O que acabou? Não acabou o amor. Acabou o seu interesse podre de mimado. Acabou porque você é um podre de mimado. Porque aquela pessoa só servia para você enquanto ela tinha alguma coisa que te interessava. Você é um podre de mimado. Você faz isso com essa pessoa e você faz isso com Deus. Sabe por que você faz isso com Deus? Porque Ele já fez tudo o que você precisava. E por isso você o abandona todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. A gente faz isso porque a gente é podre de mimado. A gente faz isso porque a gente não sabe o que é e o que representa a escandalosa obra da graça de Deus, que é amar sem que não haja nada em troca. Imagina, tudo o que precisar fazer, Deus já fez, Deus não precisa fazer mais nada. E se Deus não fizer mais nada na sua vida? Se não fizer mais nenhum milagre, tudo aquilo que você quer que Ele faça, Ele não fizer até o último dia da sua vida. A pergunta que você vai fazer é, por que eu estou amando a Deus? Essa é a pergunta mais legítima, por que você está amando a Deus? Por que você vai continuar amando a Deus? Por que você vai continuar amando uma pessoa, mesmo sabendo que ela já fez tudo o que poderia fazer? Porque o amor, ele tem que ir além, 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 muito além daquilo que a gente possa receber dele. E é isso que a gente não sabe. A gente quer sempre ter a contrapartida. E é nesse sentido que a nossa relação com a esfera pública é tão ruim. Eu termino a nossa exposição de hoje com um encorajamento. Uma vez que a gente falou tanto sobre o amor ao próximo, a minha pergunta é como a gente tem amado o próximo no nosso trabalho, como a gente tem amado o próximo no nosso dia a dia, como a gente tem amado o próximo na esfera pública, como a gente tem demonstrado nosso amor no lugar onde trabalhamos, como a gente tem expressado amor ao nosso redor. Essa expressão do amor, ela não pode ser fruto das nossas carências. Ela não pode ser fruto das nossas vontades. Não espere que um dia você acorde assim, hoje eu estou com uma vontade de evangelizar. Se você fez um negócio desse, você está endemoniado, só pode. Ninguém acorda com vontade de evangelizar, ninguém acorda com vontade de jejuar, ninguém acorda com vontade... Não, meus irmãos, a gente está numa luta o tempo todo contra o nosso egocentrismo. Isso é ser um podre de mimado. Um podre de mimado é alguém que não consegue pensar além de si mesmo. Então, quando nós estabelecemos a absoluta convergência de tudo a nós mesmos, a gente não vai conseguir encontrar em nada que não tenha como tema central a nossa própria vida um valor. Por isso, como a gente pode amar ao próximo se aquele que está mais próximo é tão preterido? Se meu filho, minha filha, minha esposa, meus irmãos, que são tão próximos de mim, são desprezados. E mais, e se aquele que é mais próximo de mim do que minha esposa e meus filhos é também desprezado, mesmo sendo o Criador do universo, como eu poderia amar o próximo? Talvez o nosso maior problema não seja não seja escolher quem amar, não seja o critério quem eu devo amar. Nosso maior problema seja que a gente anda sempre olhando para baixo, sem nunca enxergar quem está do nosso lado. É como aquele sujeito, né? Tem que ser evangélico, porque essa é a natureza do problema evangélico. Ele tem um grande dilema. Sabe qual é o grande dilema do evangélico? A igreja dele fez uma campanha de evangelização no sábado de manhã. E ele tem um grande dilema. Porque no sábado de manhã, os caras do trabalho dele marcaram futebol. E ele está se sentindo culpado. Por que ele está se sentindo culpado? Porque, puxa vida, eu não vou evangelizar. Eu vou jogar com os meus colegas. E eu não vou cumprir o mandato de Deus, que é evangelizar os homens perdidos à minha volta.
Então ele está triste, porque ele acha que ele só vai conseguir cumprir o mandato de Deus se ele for lá evangelizar. Então, quando ele está lá jogando bola, ele está dizendo assim: seu desgraçado, miserável, tanta gente morrendo lá fora, e você jogando bola, se divertindo, olha o que você está fazendo com a sua vida, você podia estar se dedicando à obra do Senhor, mas você está aqui com seus colegas do trabalho. Gente, quanto ímpio do lado dele para ser evangelizado. Quanta gente do lado dele, para ele poder falar do Evangelho de Cristo Jesus. Mas o que ele fez? Ele concentrou o amor dele ao próximo, não geograficamente, mas ele simplesmente estabeleceu grupos de pessoas, esses aqui, aqueles ali, neste lugar, naquele tempo, naquela hora. Ele não consegue lidar com o fato de que amar ao próximo não tem a ver com lugares, com tempo, e nada a ver com isso. Tem a ver com a única questão que importa, o próximo, no instante, o teu próximo, aquele que está do teu lado, não importa quem seja. Minha pergunta é: o quanto desse amor a gente tem permitido florescer a partir das nossas boas obras? Não é porque Cristo nos salvou pela fé somente que a gente deva cruzar os nossos braços e deixar que o inferno ao nosso redor aconteça e ganhe seus espaços. Que a gente não seja como aquele personagem principal do Memórias do Subsolo, Dostoiévski, sabe? Ele abre dizendo assim: sou um homem doente, sou um homem mau, sou um homem desagradável. Quando você lê as 3 primeiras linhas, você fala assim: coitadinho. Mas só dura 2 parágrafos. O 3º parágrafo ele diz: que o mundo todo ao meu redor se exploda, desde que eu possa tomar o meu chazinho às 17 horas. Vamos orar, meus irmãos.